Fala, profissional de educação física, tudo bem? É o seguinte, hein? Mais uma terça-feira aqui de entrega de conteúdo técnico. Eu prometo para vocês, tenho recebido vários e-mails aí de pessoas me perguntando sobre conteúdo de marketing, sobre conteúdo de gestão, mas a gente está atendendo aqui a outros pedidos e durante várias semanas, sobretudo por conta dos Jogos Pan-Americanos, efervescência esportiva, a gente tem entregue aí conteúdos técnicos, tá bom? Mas eu prometo que talvez não da próxima semana na outra, eu já entrego um conteúdo de marketing ou conteúdo de gestão para vocês, combinado? Hoje é um tema muito especial, preparado com muito carinho pelo professor Ronaldo. Você já deve estar acostumado aí com as terças-feiras com o professor Ronaldo. E ele vai falar sobre controle do treino. Como melhor controlar o treino do seu aluno para que ele obtenha melhores resultados. É isso, professor Ronaldo? É isso mesmo, né? Vamos conversar hoje sobre essa variável do treino, que é extremamente importante e eu diria que, na maioria dos casos, ela é determinante aí para o sucesso do nosso aluno. Então, vamos lá, professor. O tempo é seu. Fique à vontade. Os profissionais de educação física estão aqui nos assistindo, ávidos aí por mais conteúdo, para que eles possam praticar lá com seus alunos a partir de amanhã. Perfeito. Falar sobre o controle do treino, a gente logo imagina que vão ter equipamentos ultramodernos, ou que eu tenho que estar, de repente, no laboratório, levar esse atleta lá para o laboratório, colocar ele na esteira. Normalmente, a gente pensa na questão de fazer um teste de VO2, que é o teste que a gente fala de VO2 direto, de estar no laboratório. Mas nós vamos conversar hoje especificamente sobre algumas variáveis de treino para se prescrever essa questão do controle do treino. São variáveis importantes, variáveis simples de serem feitas, mas que não podem ser negligenciadas. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes é essa relação que nós temos e que todo corredor tem com o tempo e com a distância, né? Ou seja, quanto tempo que eu demoro para percorrer determinada distância. Tanto é que a maioria dos corredores, é um papo muito comum hoje, falar sobre o pace, né? Qual é o meu pace de treino, como é que eu tenho que correr uma determinada prova, qual é o pace que eu tenho nos 10 quilômetros, qual é o pace que eu tenho que fazer esses 1.000 metros, por exemplo, durante os treinos, qual é o pace que eu tenho que fazer nos trabalhos intervalados, e tudo isso nós temos uma relação com o tempo e com a distância que você vai estipular para o seu aluno para que ele possa percorrer essa distância dentro de um tempo pré-estabelecido e que seja seguro para ele. E para isso a gente precisa ter um controle sobre o que você prescreveu, profissional de educação física, para o seu aluno, com o que ele realmente está executando. Então, acho que a característica básica, assim, uma vez que eu tenho uma relação de tempo e distância, primeiro, eu proporcionar para ele um ambiente onde tem uma medição, né, onde ele tem um espaço que tenha lá a medida a cada 100 metros, 200 metros, a cada 1 quilômetro. Caso você não tenha acesso a um parque ou você não tenha acesso a uma pista de atletismo, que seria o ideal, você precisa, de alguma forma, medir um percurso, né, aferir um percurso aí de bicicleta, passar pela rua e fazer a marcação a cada 1 quilômetro, para que esse aluno realmente consiga fazer os seus intervalados ou consiga ter uma distância pré-determinada para fazer os seus treinos. E a outra relação que se tem é com o relógio, ou seja, ele precisa ter um reloginho, não precisa ser um relógio com GPS, um relógio extremamente caro, mas ele precisa ter um relógio onde ele consiga pegar o tempo para percorrer essa determinada distância que você vai estipular para ele. O que é muito comum é o aluno chegar para fazer os treinamentos com você e muitas vezes ele chega sem um relógio. Então, a dica que eu fico é que você, profissional de educação física, tenha mais um reloginho aí, né, esse reloginho em conta na sua bolsa, muitas vezes até o seu próprio relógio, que você vai pegar um relógio barato, para que ele não tenha essa possibilidade de sair para correr. Então, para você, profissional de educação física, é muito importante que seu aluno tenha essa referência com relação ao tempo a ser percorrido, né, ao tempo e à distância a ser percorrida. E para isso ele precisa ter no mínimo um relógio. Então não tem como você programar ou prescrever nenhum tipo de treino, não tem como o seu aluno executar nenhum tipo de treino sem que ele tenha minimamente um relógio para que ele possa saber quanto tempo que ele tem que correr e qual a distância que ele tem que correr. Então é muito comum, muitas vezes, os alunos chegarem para fazer o treino com você, você prescrever o treino, está tudo certinho, e ele chega sem um relógio ou porque ele esqueceu em casa,
e ele fica sem essa referência. Onde que está o risco nisso? Muitas vezes o seu aluno vai falar assim, ah, não, professor, eu vou treinar levinho, eu vou fazer essa meia hora levinho, esses 40 minutos levinho, mas se ele tiver sem um relógio, ele dificilmente vai ter essa noção de que esse treino está leve ou que esse treino está forte. Então, é uma relação que, assim, até no meu último treino que eu tive com os meus atletas, um dos meus alunos chegou, está sentindo uma lesão no posterior, e aí eu peguei e disse para ele assim, olha, nós vamos fazer o aquecimento, e ele já estava sem relógio, e ele tem um relógio. Vamos fazer todo o aquecimento tranquilo, mas na hora que você for fazer a parte da corridinha, que nós vamos fazer meia hora, não faremos os tiros hoje, o intervalado hoje, que está previsto para você, você precisa estar com o relógio, ou pegar o seu relógio da mochila, para vir aqui fazer o intervalado. E aí ele me respondeu assim, não, professor, eu esqueci meu relógio e eu vou fazer um treininho muito leve. E eu disse para ele assim, não, você tem que ter um relógio para você saber se está fazendo um treino leve, por um motivo muito simples. Quando você começa a aquecer, a gente começa a ter como a gente fala, uma produção de hormônios interessantes que caem na corrente sanguínea, ou uma sensibilização desses hormônios. Isso começa a entrar num processo de doping natural. Por isso que é muito comum a gente começar com um pouquinho de dor, né? Ou às vezes você está com uma dor no tendão, ou uma dor no joelho, aí você chega, começa a treinar, você chega com essa dorzinha, você começa a aquecer, após 10 minutinhos de aquecimento, essa dor parece que ela some. Mas essa dor ela não some da noite para o dia, né? Se você já chegou sem um aquecimento com um pouquinho de dor, ela simplesmente some porque você começa a ficar, entre aspas, com um dopingzinho natural ou fica mais anestesiado. E esse aluno treina de dor após 20, 25 minutos, é porque ele realmente está rodando, ou enfim, está aumentando a intensidade de treino, e consequentemente ele está saindo de um processo de ficar dolorido para um processo de uma possível lesão. E aí ele começou a aquecer bonitinho e tal, e aí terminou o aquecimento, eu expliquei para ele pegar o relógio, e ele começou a correr. E eu comecei a pegar o tempo dele. E ele passando ali na pista na raia 8, 2 minutos, depois começou a passar no minuto 58, minuto 59, na terceira volta eu chamei ele no canto e falei assim, João, vem aqui comigo, deixa eu conversar com você. Qual é o seu pace para você passar na raia 8 do seu treininho leve, seu treino regenerativo? E ele falou, professor, meu pace para o treino regenerativo são 2 minutos e 20. Aí eu peguei e falei com ele assim, olha, você está passando abaixo de 2 minutos. E ele falou assim, não, mas não está muito forte, estou mesmo. Tá, porque você não tem relógio. Então, se você não tiver o relógio, você vai acabar fazendo os treinos extremamente mais fortes. Mas isso, o que acontece? Você tem que explicar para o seu aluno que se ele estiver sem esses controles mínimos, se ele estiver sem um relógio, se ele não tiver uma metragem específica para ele percorrer, ele certamente vai fazer treinos mais rápidos, porque ele vai ficar à mercê, vamos dizer assim, da parte hormonal, da parte de endorfina, serotonina, dopamina, e isso certamente vai levá-lo a uma possível lesão. E é uma coisa que é difícil da gente falar, mas é só você mostrando para o seu aluno que ele está realmente fazendo o treino errado, é que ele vai perceber que está fazendo o treino errado, e muitas vezes ele vai perceber isso no dia seguinte, porque esse dano tecidual que você tem no seu músculo, ele certamente fica pelas próximas 48 horas, 72 horas, para conseguir se recuperar e, obviamente, cicatrizar essas microlesões para que você esteja pronto para fazer um treino forte novamente. Então, para falar para você especificamente sobre o controle de treino, é extremamente importante. Para se ter esse controle, essa relação tempo e distância, eu preciso, obviamente, ter como aferir isso. Então, para você, profissional de educação física, que propõe treinos para os seus alunos, em especial aqueles treinos que são de rodagem, né? Ele vai rodar 30 minutos, ele vai rodar 40 minutos. É muito importante que você entenda, geralmente fica no senso comum de falar que ele vai rodar ou fazer uma rodagenzinha, né? A gente tem um hábito de colocar esse "in" no final para dizer que é uma coisa mais levinha, uma coisa mais tranquila. Isso vai depender de como ele vai se deslocar. Então, por mais que seja meia horinha, seja uma horinha de rodagem, né, você precisa saber como é que ele está se deslocando para que seja feito realmente essa uma horinha, essa meia horinha, no ritmo leve, no ritmo regenerativo que você prescreveu para ele. E para isso eu preciso ter essas duas relações. Ter um reloginho para pegar o tempo a cada quilômetro, a cada 400 metros, a cada 200 metros, obviamente, e ter essa relação da distância a ser percorrida. Então, essas duas variáveis são determinantes para você passar para o seu aluno se ele está fazendo um treino que é regenerativo, seja porque ele está muito dolorido, seja porque ele está se aproximando de uma possível lesão, ou seja porque ele está descansando de um treino, né? Que se esse treino é regenerativo, ele está descansando para daqui 2 dias ele vir a fazer um treino um pouco mais forte, um treino que vai levar ele a um dano tecidual interessante e, consequentemente, adaptações importantes e necessárias para que ele realmente venha
a evoluir, venha realmente a fazer síntese proteica e venha a ficar cada vez mais forte e coerente com o tipo de treino que você precisa para ele. Então, a dica que eu tenho para vocês nessa nossa aula é ter essa relação estreita, essa relação muito próxima de controle de treino sobre o que é o treino regenerativo, o que é um treino intervalado, quando eu quero um treino intenso, ou seja, essa relação de distância e tempo é fundamental para me saber se esse treino está sendo regenerativo, se esse treino está sendo lesivo, se esse treino está na intensidade que eu prescrevi de 5%, de 10%. Então, negligenciar essa relação tempo e ter como controlar tempo e essa relação com a distância é realmente se aproximar de lesão, é expor o seu aluno a uma situação que certamente vai levar ele a uma possível lesão. Lembrando que não é uma questão sensitiva, é uma questão realmente de ter controle e de saber exatamente o que você está fazendo. Só reforçando mais uma vez, com os seus alunos, possivelmente ele vai querer fazer isso. Ele vai querer fazer o longuinho, nós já conversamos em nossas outras videoaulas que essa parte aeróbica é uma parte gostosa, é uma parte que os nossos alunos adoram fazer. Essa parte onde a intensidade é um pouco mais alta, dificilmente ele vai errar, porque a intensidade vai segurar ele, né? Ele vai até, na dúvida, ele vai dar até mais pausa, inclusive, do que o permitido. Na dúvida, ele vai cumprir o treino certinho, né? Que está previsto para você do intervalado dos 10 quilos. Mas esse longuinho, esse longão, esse percurso, essa rodagem que eles adoram fazer, certamente é onde está a parte mais fácil, entre aspas, né? Porque eles gostam mais de fazer, mas é onde eu percebo que tem a maior margem de erro e é onde os nossos alunos têm se aproximado muito de possíveis lesões em função de não ter esse controle de como fazer esses longuinhos, esses longão, de seja 40 minutos, 50 minutos ou uma hora. Então, aonde é para se fazer um treino regenerativo, alguns atletas têm feito treino extremamente intenso, ou no mínimo ele não está descansando da forma ideal ou da forma que você prescreveu. Então, o profissional de educação física não pode abrir mão deste controle, especificamente falando sobre a relação tempo e distância. Existem outras formas de controle também, de treino, que a gente vai conversar na próxima videoaula, que é mais especificamente sobre intensidade do treino, sobre capacidades físicas, sobre volume e intensidade. Vamos falar especificamente sobre todas essas dinâmicas que a gente também tem como controlar. Então, por exemplo, se é no período de base, será se esse volume de treino, esses 10 quilômetros semanais, esses 15 quilômetros semanais, esses 50 quilômetros semanais, está dentro do período de base? Período específico, período competitivo, como é que eu trabalho com esse volume e intensidade, que é uma relação específica também com o controle de treino. Hoje, especificamente, falando sobre distância, tempo, como é que eu faço essa relação de maneira prática, de maneira tranquila, que basta seu aluno ter um relógio e ter a distância pré-estabelecida já devidamente marcada para que ele possa fazer o treino de qualidade. É isso. Controle de treino. É isso aí, professor Ronaldo. Muito obrigado por mais essa aula fantástica e até semana que vem. E antes de terminar, eu gostaria de pedir para você, profissional de educação física, que se inscreva aqui no canal do YouTube do Top Running e continue seguindo a gente, que logo mais, não vai demorar, teremos novidades. Um abraço, professor. Muito obrigado. Até semana que vem. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.